E aí pessoal, estamos aqui em mais um Stellarcast, dessa vez aqui com o Myron, aprovado no CFO, Polícia Militar, do PAS de 2022, aluno do Exatas, aluno do curso de redação, ainda era das nossas monitorias. Satisfação de receber aqui, Obrigado, parabéns pela aprovação. Viu? Tá certo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou feliz de estar aqui porque quando eu estava preparando, eu imaginei exatamente aqui nessa situação, estando aqui conversando com você. Então, para mim, hoje é um dia bastante feliz mesmo, porque eu estou vendo a concretização da parte do meu sonho. Né? Cara, isso é massa, porque os alunos que estão assistindo lá, sim, eles ficam te olhando e ficam, pô, quando vai ser eu? Que nem o Israel falou da vez passada, o Israel falou, eu ficava imaginando o que eu ia responder nessa situação, o que eu vou responder, sabe? Sim. E isso, naquele momento, outros foram referência para ti e agora tu tá sendo referência para eles, entendeu? Tá motivando eles. E assim, eu queria conhecer um pouco assim da tua trajetória, hein? Sim. E esse é até engraçado, né, que a gente tá nesses últimos dias, né? A gente conversa bastante, só que quando ele começa a falar da vida dele, eu, não me conta não, eu quero deixar pra cá, quando a gente vai gravando lá no Stellarcast e tal. Aí eu queria saber, como é que começou essa tua vontade de fazer o CFO, né? Como é que foi tudo, como é que foi de onde surgiu? Sim, minha vocação pela área militar é desde da minha infância mesmo, eu sempre quis ser militar. Quando eu era criança, meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, acho que é o sonho de toda criança, né? Mas aí eu fui crescendo e vi que não tinha habilidade para isso. Aí eu decidi que queria ser polícia. Aí eu falei pra minha mãe, ela disse, não, meu filho, é perigoso, não faça isso não. Eu disse, então tá bom, vou ser bombeiro. Ela disse, não, bombeiro também é perigoso, escolhe outra profissão. E aí eu passei um tempo sem saber o que eu ia fazer, né? E aí, quando acho que nos meus 14 anos de idade, por aí, eu conheci o concurso da PRF, né? Sim. E aí eu fui me interessando assim mais. Aí eu falei pra minha mãe, acho que eu vou ser polícia mesmo. Aí eu falei pra ela da PRF, falei pra ela que era um polícia, mas era menos perigoso, que cuidava só de rodovia e tal. Aí disse, então tá bom. Aí foi o momento assim que ela aceitou, né? E então quando eu cheguei no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu não sabia de qual o curso que eu ia fazer depois que fizesse a prova do Enem. Eu sabia que tinha que fazer o Enem no final do ano e tinha que fazer uma faculdade, depois eu faria um curso superior para depois fazer o concurso da PRF, né, que precisa de nível superior. Sim. E aí eu descobri ali, acho que uns 4 meses antes da prova da ESA, eu descobri que tinha um concurso da ESA, né? Então eu já desisti de fazer faculdade e pensei em fazer a ESA. Porque era só 2 anos, saí com nível superior e aí eu já poderia estudar para PRF. Aí eu, 4 meses, tentei estudar para a ESA, né? Só que 4 meses para fechar um edital não tem como. E aí eu não fui bem na prova. Isso tinha quantos anos nessa época? Isso em 2019, tinha 17 anos. Terceiro ano desde novo tu já tinha, porque assim, nem todo mundo conhece, né? Por exemplo, com 17 anos, tem muita gente com 17 anos não sabe nem o que é ESA, não sabe nem o que é CFO, tá meio voando nisso aí. Então, porque tu mesmo pesquisava, tu ia atrás, não tinha alguém... Exatamente, pesquisava bastante na internet. E esse concurso da ESA eu descobri ele no último dia de inscrição. É mesmo? E aí eu fiz uma inscrição ali rapidinho, acho que faltava umas 3 horas só para fazer a inscrição, eu fiz. Só que tava muito em cima, né? Estudei só 4 meses e não passei. E aí a prova foi em agosto, aí no final do ano teria ali o Enem e a UEMA, só faltavam ali 3, 4 meses para essas 2 provas. E aí eu fui e voltei a estudar as matérias da UEMA e do Enem. Aí eu fiz a UEMA para Direito, né? Porque como para fazer o CFO eu sabia que precisava ter carteira, ser maior de idade, então eu fiz para Direito. Porque era um curso aliás, que poderia me ajudar para... Visão a PRF, visão PRF. E aí eu não passei nem para a segunda fase, né, do curso de Direito. Aí fiz o Enem também, passei para Ciências Contábeis na UFMA, mas não passei para Direito. E aí nessa época, no final de 2019, eu já estava decidido que eu queria fazer o CFO, né, porque aí eu comecei a pesquisar mais sobre o CFO. Nessa época eu conheci o seu Instagram, o Oficial Militar, e tirou bastante dúvida, né. E aí foi o momento que eu fui vendo que, para mim, seria mais vantagem fazer o CFO do que PRF, né? Isso no final de 2019. E aí nessa época eu já estava decidido que queria fazer o CFO. Por que tu considerou CFO mais vantagem do que PRF? Cara, primeiro porque é um concurso assim, de nível médio, né? Sim. Que eu poderia fazer logo. PRF eu teria que primeiro ter um curso superior
E também, eu acho que assim, a questão salarial é praticamente a mesma também. E uma vantagem assim, primordial, sem dúvida, foi o fato de que o CFO a gente só vai trabalhar aqui no Maranhão, né? Não tem a possibilidade de a gente ir para outro lugar do Brasil. Então, assim, eu queria trabalhar no meu estado porque ficaria mais perto da minha família, né? Então, eu fui decidir que queria fazer o CFO. E aí eu falei pro meu pai que eu não ia fazer o curso de Ciências Contábeis na UFMA, né? Aí ele queria que eu fizesse, né? Porque era um curso na Universidade Federal, era um curso até bom também, né? Mas aí eu falei pra ele não, que meu sonho era outro, e ele aceitou. Aí eu disse, não, então tu tem mais um ano para estudar, mas próximo ano tem que estar na faculdade. Então tu parou completamente a faculdade, então. Exato, eu nem ingressei. Ele disse que não ia fazer e não fiz, né? Queria estudar mais um ano pro CFO. E aí que era o ano de 2020. E aí foi o ano da pandemia, né? Eu tive que estudar online. Ainda não era acostumado a estudar online, mas eu fiz o ano todo estudando online. Fiz a prova do Enem em 2021, que era para ter sido em 2020, mas foi em janeiro de 2021. Passei para Direito. E aí eu passei para Direito, fiz a matrícula, fiz porque era um curso também que eu gostava, né? Mas o meu foco mesmo era o CFO. Então eu fiz Direito ali um período e continuei estudando para o CFO. Que a prova foi em julho de 2021, né? E aí fiz a prova em julho de 2021, mas não passei. Passei no quadro de vagas, mas não passei dentro das vagas, né? Minha nota de redação foi bastante baixa, e aí eu fui lá para trás. Sim. Mas mesmo assim eu fiz as outras etapas, meus pais me incentivaram para fazer as outras etapas, eu nem queria fazer, estava desmotivado. Na época da pandemia ali, né? Estudou só online. Estudei só online, e aí eu não queria fazer as outras etapas, mas eles me motivaram para me fazer. Eu trago documentos, exames, fiz até o TAF. Aí eu considero assim que essas etapas que eu fiz foram fundamental para eu estar aqui hoje, porque isso me motivou bastante, né? Porque eu trocava experiência com o pessoal que estava ali dentro das vagas, porque eu perguntava mesmo para eles, tirava bastante dúvida de estudo e tal. E eu me via ali eu via eles ali dentro das vagas e eu queria estar no lugar deles, né? Então eu disse assim, não, daqui a um ano, na próxima prova eu vou estar aqui, só que na condição de aprovar dentro das vagas. E aí eu fiquei fazendo as etapas e estudando. Eu percebo que tu é um cara bem curioso, porque assim, Sim. Tem gente que não utiliza a internet para pesquisar, né? Olha o Myron, mesmo não conhecendo ninguém lá dentro, tu já sabia de muitas informações, como por exemplo, a carreira da PRF, a carreira de oficial, tu sabia que era aqui, tu sabia que, por exemplo, quando eu fui fazer, eu pensei em fazer SpaceX, né? Sim. Pensei em fazer SpaceX, pensei em fazer, antes, né, eu queria fazer para AFA e tal. Sim. Só que eu também avaliei essa questão. Eu queria estudar aqui no meu estado, eu queria ficar perto da minha família. Questão salarial entre ESA e CFO. É muito melhor a questão do CFO. A carreira em si, você vai ser um oficial, né? Aqui no CFO, tu vai seguir carreira de oficial. Já na ESA, tu já entrava como sargento. Ou seja, se a gente for comparar ESA e CFO, e muita gente não sabe, tem muita gente que está assistindo agora. Mas eu tô falando assim, se é teu sonho fazer exército, faz. Mas se a gente for de forma objetiva, questão salarial, plano de carreira, morar aqui, perto da tua família, por mais que tu possa ser deslocado de um município para outro, mas é aqui no teu estado. Vai estar perto da tua família, né? Tu não vai ter que se deslocar para outro local. Então, nesse processo aí que tu não foi aprovado, mas a experiência foi fundamental. Foi fundamental, isso me motivou bastante, né? E como é que tu conheceu o oficial militar e o Instagram e também toda essa questão do Exatas aí? Como é que foi isso? O Instagram do oficial militar foi no final de 2019. Eu já estava decidindo que queria fazer o CFO, então eu comecei a pesquisar bastante sobre o CFO, né? E aí me veio a ideia de pesquisar no Instagram, se tinha algum Instagram ali que falasse sobre. Aí eu comecei a pesquisar CFO, aí até que apareceu o seu Instagram, oficial militar. E aí lá eu tinha as caixinhas de perguntas, né? Tinha os vídeos e tirava bastante dúvida. E eu fui conhecendo mais sobre o curso. E aí foi o momento que eu fui decidindo que era esse mesmo curso que eu queria. E eu sei que tu não é daqui de São Luís. Não, né? Qual é o interior que tu... Paulino Neves. E lá tem e o pessoal comenta muito sobre o CFO, o pessoal conhece muito lá? Não. Eu acredito que eu seja o primeiro oficial do município, né? Eu acho que não teve nenhum antes. E é pouco comentado, né?
pouca gente mesmo fez a prova da UEMA. Então, seja para CFO ou outros cursos. Então tu ficou sabendo mais pelo Instagram mesmo? Isso, pelo Instagram. Teve um amigo meu na escola que ele já tinha feito o CFO uma vez, né? Só que eu não sabia. Aí quando ele falou, eu fui pesquisar. E aí foi que eu achei seu Instagram, fui ler edital, e aí que eu fui me interessando pelo CFO. E como é que foi o processo de estudo, né? Aí eu lembro que tu adquiriu primeiro foi o Exatas, não foi? Exatas. E como é que foi o que tu acha, assim, dá uma dica especial aí pros alunos que estão querendo passar no CFO? O que mais tu focou que foi diferencial para tu passar e garantir uma vaga? Quando eu fiz a prova em 2021, eu vi que eu tinha ido muito mal em ciência da natureza, exatas e redação. Foram as duas áreas que eu tive menor desempenho, né? Então eu vi que para me passar eu teria que focar bastante nessas áreas. E aí o seu curso, né, era o ideal, porque o que matemática e física focado na UEMA, né? E também o curso de redação que era também focado na UEMA. Sim. Então eu fui lá, falei com você para até pedir um desconto, comprei o curso, né? E aí como eu já tinha uma base, já tinha estudado um ano anterior, o que eu fiz? Eu fazia simulado ali no domingo, no meio de semana, ali no começo da semana eu corrigia o simulado, aí eu classificava os meus erros conforme o nível, assim. Por exemplo, às vezes a gente erra uma questão, mas tem vários fatores que podem levar a gente a errar a questão, né? E aí eu classificava o erro, por exemplo, se foi por falta de conteúdo, por falta de revisão, porque eu esqueci uma parte do assunto. Tem até uma tabela que eu peguei no e-book, eu também comprei o e-book, acho que um segundo e-book, que foi feito por você e a Cadeia de Fernanda. Sim. Aí lá ela tinha colocado uma tabela que pra gente classificar os erros, classificar o nosso erro. Massa. E aí eu só adaptei aquela tabela e aí, por exemplo, eu errava uma questão no simulado porque eu não tinha visto o assunto, eu ia lá e via o assunto. Se eu errava porque eu tinha esquecido só uma parte do assunto, eu ia só naquela parte, né? E o Exatas, são vídeos curtos, dividido o assunto em várias partes. Eu ia só naquela parte que eu estava errando, né? Exatamente. Isso tu economizou um tempo absurdo. Bastante. Porque tu não precisou ficar assistindo horas e horas de aula, tu ia logo pro estudo ativo, que é resolvendo questão. Exato. E fazia esse crivo. Vendo se, eu errei porque eu não sei o conteúdo, ou porque vacilo, às vezes um vacilo, falta de atenção também. Delimitava isso e identificava o teu erro e ia no material. Exato. Isso com certeza fez tu economizar um tempo absurdo, bastante, né? E eu já tinha visto de outros alunos que era importante focar no estudo por questões, né? Então, eu ia só naquela parte que eu estava errando e partia para as questões, né? E no final de cada aula tinha lá um PDF com questões, tinha também questões resolvidas, então isso me ajudou bastante a melhorar a minha dificuldade, tirar as dificuldades que eu tinha em exatas. Massa. E o curso de redação, né? Tu, como é que foi, assim, tu percebeu a importância? Ano passado tu fez qual foi a tua pontuação e nessa próxima, como foi? Como é que foi a tua pontuação na redação? Aliás, no PAS 2021 eu fiz 5,75, né? Eu fui prova confiante, porque eu já tinha feito Enem, tirado 2,920 no Enem, Sim. Então eu me considerava bom em redação. Sim. Aí quando saiu a nota eu fiquei bastante decepcionado, né? Porque eu achava que era meu ponto forte. Isso tu tirou na UEMA. Isso, as pessoas pensam que, tô muito bem no Enem, Isso. vou estar muito bem na UEMA. E é totalmente diferente. A forma de escrever é diferente. A prova da UEMA ali é mais reflexiva, a redação. É uma pegada diferente. Então tem que buscar professores que entendam disso. Isso, conheço as nossas professoras, o que tu achou assim, de mais interessante nesse curso? Sim. Olha, sem dúvida foi a parte de correção, né? Porque eu mandava para elas corrigiam, mandavam áudio, vídeo, explicando onde que eu estava errando. Tanto é que, por exemplo, a primeira redação que eu fiz no curso eu tirei 7,75. Aí fui aumentando, 8, porque ela dizia, tá errando bem aqui. Então, eu corrigi esse erro na próxima redação, aí na próxima tirei 8, fui tirando 8,25, aí 8,75. Eu me lembro que na última redação que eu fiz, antes da prova, eu tirei 10. Foi a primeira vez que eu tirei o 10 com elas, né? Pô, e era difícil tirar o 10. Então eu fui pra prova da totalmente confiante, né? E eu tô lembrando aqui, eu tô rindo aqui, eu tô lembrando, porque tu era um dos caras que mais perguntava. Myron era o cara que mais perguntava nas aulas de redação. Sim. É tanto que a gente ficava assim, esse Myron pergunta, poxa, cara, olha onde ele tá, passou. E outra,
tu era um dos caras que faziam toda semana a redação. Sim. Porque tem gente que compra o curso e eu acho assim, pô, um absurdo. O cara tá pagando todo mês o curso e não faz a redação. Sim. Myron, Israel, pode ver as pessoas que passaram, sempre estava fazendo, porque não adianta nada, pessoal, você comprar um curso e não usar. Sim. Você tá lá, comprou exatas e fica lá guardado a senha do e-mail. Não tá usando, comprar o curso de redação e não fazer, faça a redação. E eu sempre perguntava, né, as professoras, professor, como é que tá o feedback? Ó, esses alunos aqui não estão fazendo. Às vezes eu mandava uma mensagem para ele, ó, tô percebendo e tal, que você não tá fazendo. Porque também vai do aluno, né? Ou seja, tem teu esforço, a gente aqui acho que é uma porcentagem muito pequena. A gente mostra o caminho, mas quem fez, ó, foi o Myron. Era o cara lá que tava perguntando, tava enchendo o saco dos professores. Para aí, professora. Várias vezes eu lembro que o Myron perguntando lá na hora da aula. E às vezes a pessoa fica com vergonha, né? De ir ao vivo perguntar. Mas eu perguntava mesmo porque eu sabia que redação seria diferencial. Sim. Porque a nota de redação tem um peso muito grande na nota geral da prova, né? Exatamente. É quase 40% da nota. Então, eu já tinha uma base, já tinha ficado ali no quadro de vagas do PAS 2021, então eu sabia o que ia me manter dentro das vagas era a redação. Porque, cara, é sofrido, né? Tu tá dentro das vagas e sair de dentro das vagas porque tu foi mal na redação. Isso. É muito doído. Às vezes tu tá fora das vagas, é muito bom, né? Tu subir por causa da redação. E a redação tem um peso absurdo. Não. Com certeza tu conhece várias histórias de pessoas que fora das vagas e passaram aí até mais de 100 posições por conta da nota de redação. Tu passou no quadro, em qual posição? 22º. Aí depois da... Eu tirei 8, fiquei caindo para 29º, mas ainda dentro das vagas, né? Foi fundamental para me manter dentro das vagas. Se eu tiro uma nota menor, eu estava fora das vagas. Várias pessoas, eu vi vários exemplos de pessoas que estavam dentro das vagas do quadro e depois caíram. Outras pessoas lá embaixo e entraram dentro das vagas por conta da redação. Então, pessoal, a redação realmente é extremamente importante. E as exatas. E as exatas também foram definidas. Padrão. Exatamente. E assim, como é que foi assim... a alegria para teus pais, para tua família, quando tu soube que foi aprovado? Como é que foi isso? Eu já tinha falado para eles que eu tinha ficado ali, quando saiu o resultado da prova objetiva, né? Que tinha ficado no 22º, já ficaram felizes aí, né? E aí a gente ficou ali, acho que foi mais de 2 semanas, não lembro, até sair o resultado com a nota da prova objetiva da redação. Depois de 2 semanas de bastante ansiedade, né? Esperando o resultado. E aí quando saiu, não lembro nem o dia, acho que foi dia 24 de junho, aí eu já estava ali esperando, eu tinha divulgado, isso aí 3 horas, né? Me arrumei todo para aquele momento. Aí nesse dia eu nem falei com meu pai e com a minha mãe sobre o assunto, né? Para não criar expectativa. Expectativa, acho que eles até tinham esquecido. E aí quando deu horário, me tranquei lá no quarto, fiquei lá, apertando F5, né? Nada. Desliguei o WhatsApp, né? Porque o pessoal sempre manda as listas nos grupos, só que eu não queria ver a lista no grupo, queria ver do site da UEMA. Quer ler teu nome, E aí acho que saía 3 horas, eu fiquei ali até 3h30, 3h40, apertando F5, porque o site travou. Mas eu queria ver a lista oficial, né? E aí quando eu vi lá meu nome, foi só alegria. O pessoal não ficou te ligando antes, porque às vezes acontece. Eu desliguei o WhatsApp. Entendi. Desliguei o Wi-Fi. Mas foi tu queria realmente ver. Lá no site da UEMA, pra não ter erro. Entendi, massa. E aí a alegria saiu de lá, saiu contando para teus pais. Aí eu me segurei, eu mostrei lá a lista pro meu pai, tem meu nome aqui. Depois liguei pra minha mãe, que ela não estava em casa. E foi só alegria. E passa um fio na cabeça, né, cara? Assim, todas as horas que tu ficou aí estudando, abdicando, te dedicando aos estudos. Sim. Eu imagino que passa um filme assim de todas as horas, né? Que tu teve que ficar ali sozinho. Todo o esforço que tu teve. E na tua cidade, né? Eu creio que vai ser o primeiro pessoa que passou, o primeiro oficial que passou lá, de Paulinho Neves, né? E lá tu como é que era? Lá tu trabalhava, tu fazia? Ou só estudava? Não, durante a semana eu estudava e durante o final de semana, às vezes feriado, eu trabalhava, né? Ali a cidade que o turismo está crescendo bastante e eu moro na zona rural. Sim. E nos finais de semana, feriado, lá tem uma lagoa perto da minha casa que é bastante movimentado, né? Então nos finais de semana, feriado, eu sempre estava lá trabalhando. Às vezes eu ficava lá trabalhando na lagoa, que tem uma lagoa lá. Ou então trabalhava de que lá? Trabalhava na portaria da lagoa, né? Massa. A gente cobra uma taxa e eu ficava lá na entrada cobrando. Ou então eu estava transportando os turistas
que meu pai tem uma jardineira que transporta os turistas, né, nos lençóis, nos pequenos lençóis. Sim. Então, final de semana, feriado, eu estava fazendo isso. E ajudava, né, pagar os cursos que eu fazia. É naquela Lagoa Azul que fica ali entre Paulinho Neves e Tutóia. Eu passei por lá, Sim. naquela viagem, acho que eu postei nas histórias lá. Aquela coisa é o Piauí, né? Exatamente, Sim. Ali é bem bonito ali. É bonito. Só que quando eu passei por lá, tava bem, foi dia de semana, então Sim. tava bem parado, tava nem funcionando na verdade. Dia de semana Aí não trabalhava na portaria de lá, aos finais de semana. Final de semana. Olha aí, cara, olha aí, pessoal. E hoje passou aqui no CFO, foi aprovado e vai ser um oficial aí da Polícia Militar, né? E assim, como é que foi assim a reação do pessoal de lá, né, da região? Porque assim, agora tu vai ser uma referência, né? Sim. Teus amigos que moram lá ficaram te perguntando, e aí, como é que é isso e tal? Sim. Como é que foi a reação deles? Bom, eu segurei um pouco a Até os amigos que trabalham na Sim. portaria contigo, com certeza, como é que foi isso? Primeiro, quando eu saí do estado, eu falei para meus pais primeiro, depois Sim. divulguei para os amigos meus, que eles já sabiam que estava estudando, que a gente terminou o ensino médio junto. E aí, eu já estou fazendo faculdade, e eu era o único que não estava fazendo faculdade ainda, né? Então eles ficaram bastante felizes. Então rolou aquela pressão, todos teus amigos tudo indo na faculdade, Isso. aí tu sem estudar. É ruim, né, ficar passando por essa situação. Sim. E aí? Porque a gente terminou o ensino médio junto, Sim. e eu era o único que não estava na faculdade, porque quando eu passei para Direito, e eu até esqueci de falar isso, quando eu não passei no ano passado, eu tranquei, né? Sim. Eu tinha trancado, então eu estava sem fazer faculdade. Eu tinha falado para poucas pessoas, só minha família e os amigos mais próximos. Então, aí quando saiu o resultado, eu falei para meus pais e para eles, né? Eles ficaram bastante felizes. Também aí meu pai divulgou para um amigo dele, ele bora fazer aqui um churrasco, não sei o que. Não, calma, segura aí. Não nessas horas. Mas não tem como segurar, né? Quer ligar para todo mundo, quer ligar para a família toda. E assim, na época de estudo, tu tinha dificuldade porque assim, né, a gente tá estudando, um monte de amigos chama a gente pra sair, chama a gente pra fazer e tal. Tu tinha dificuldade em dizer não, porque eu sei que foi difícil, né? Realmente tenho dificuldade em dizer não às vezes, né? Mas foram 2 anos que acho que mais de 2 anos. Isso, foi mais de 2 anos que eu abdiquei de muita coisa mesmo. A minha família já tinha entendido minha rotina, né? Então eles não contavam comigo pra muita coisa, né? Porque eu ficava sempre trancado dentro de casa mesmo. Lá no meu quarto estudando, só final de semana que eu realmente saía para trabalhar, até também para esquecer um pouco os estudos, Sim. tirar aquela pressão. Então era isso. Massa. E assim, tu falou teus amigos, né? Sim. Como é que foi a reação deles? E agora, nessas próximas etapas, né? O que tu considerou assim mais difícil nessa questão ali do TAF, né? Que a gente está em treinamento. Eu até queria mostrar um vídeo aqui, né? Uhum. Um vídeo teu, quando tu diminuiu o teu tempo, né? A gente estava nesse período de treinamento. Roda aí o vídeo aí para mostrar pro pessoal. Myron acabou de chegar aqui dos 2,500 dele. Myron, qual foi teu tempo? 11 minutos e 26 segundos, 2,5 km. Massa. Quanto é que tu fazia há 3 semanas atrás? 3 semanas atrás de 14 minutos. Olha a diferença. Mais de 2 minutos. Mais de 2 minutos e agora ele tá batendo as 2,500, que é a medida aí para a Polícia Militar, CFO-PM, e fez em 11 minutos e 26 segundos. Parabéns, Mayra, é isso aí. Vamos junto. Como é que foi assim essa preparação do TAF, assim? Acho que a maior dificuldade de preparação do TAF acho que tá sendo a barra, porque ainda estou preparando. Está sendo a barra porque no ano passado eu fiz o teste físico e fiquei na barra. Comecei a treinar só 1 mês e meio antes ali do teste físico, porque eu estava fora das vagas, estava bastante desmotivado, Sim. então eu treinei pouco. E aí no dia eu fiz só 3, no mínimo 6. Sim. Né? E agora quando eu voltei de novo treinar pro TAF, a dificuldade maior também foi a barra. Né? São 6 no mínimo, mas eu já estou fazendo 7, 8, já melhorei bastante. E assim, na natação tu não teve dificuldade, né? Eu já sabia nadar. E tu já sabia nadar. Geralmente o pessoal sente mais dificuldade na corrida, e na barra. Corrida e barra. Foi o que eu tive, acho que a maior evolução, né? Porque eu tava no primeiro treino eu fiz em 14 minutos e agora eu estou fazendo em 11 minutos. Pois diminuiu bastante o treino. E tu aconselha, porque assim, eu sempre falo isso, mas é bom falar sempre, né? Tem gente que acha que treinar absurdamente pro TAF vai fazer com que eles consigam alcançar a prova. O que tu acha? Qual o momento certo de treinar pro TAF de forma intensa, assim?
Não, a primeira fase é a prova, né? Então é a parte que a pessoa deve dar mais ênfase. É a prova, o exame intelectual. E se a pessoa já é sedentária, é importante que comece, né? Ou então não sabe nadar, porque para quem não sabe nadar, para até fazer 50 metros Sim, é difícil. Mas se a pessoa já é acostumada a fazer alguns exercícios físicos, não precisa se preocupar com isso agora, né? Primeiro preocupa com a prova, quando faz ali alguns exercícios, claro, não pode deixar de fazer, até porque é importante também ajudar nos estudos. E depois que terminar essa preparação para a prova, e aí foca no TAF. Ela, assim, então, tu fazia quantas barras no começo? Esse ano? Esse ano? Esse ano no primeiro eu fiz 6, lá no nosso primeiro treino. Ah, sim, tu já estava... Mas eu estava meio que estagnado nisso aí. Sim, entendi. Agora eu já estou fazendo duas a mais, 7, 8. Bacana. O que tu achou desse acompanhamento, pelo menos nesse período de TAF aí, que o Exatos, que o Estelar te proporcionou? Foi fundamental, né? Porque como eu tinha ficado no ano passado, eu estava preocupado em continuar treinando lá em casa sozinho, né? Aí foi que eu decidi vir aqui para São Luís passar esses 2 meses de entrega de exames, preparação para o TAF, para me treinar com pessoas mesmo que estão ali já dentro das vagas e também com os profissionais, né? Passando as dicas, vendo a execução dos exercícios para ver se está tudo correto, né? Porque é a oportunidade, não pode deixar passar. Tá inserido em um grupo é fundamental, né? Assim, conversar com as pessoas, pegar dicas, ver alguém treinando que tá dentro do processo, isso aí com certeza faz total diferença. Nessa fase de preparação é fundamental que a gente esteja assim, inserido em grupos de pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Durante a preparação eu fiz bastantes amigos assim que estavam com o mesmo foco, no mesmo objetivo. Por exemplo, tinha um grupo que eu estava inserido, 20 pessoas, um grupo meio que aleatório, né? Mas que a gente mandava questões, tirava dúvida do outro, e desse grupo de 20 pessoas, acho que 16 passaram para a segunda fase e 4 passaram dentro das vagas, né? Às vezes, no final de semana, a gente fazia simulado online, montava um ranking ali, então eram pessoas que tinham o mesmo objetivo e um incentivando o outro, né? Isso é fundamental. É fundamental. Isso desde a amizade até presencial também, que às vezes tu tá próximo de pessoas ali com objetivos contrários ao teu, vai só te puxar, né, pro outro lado, né? Aconteceu isso contigo também? Tu teve que cortar algumas amizades ou não? Não tive dificuldade assim com isso, não cortar amizades, né? Eu me afastei um pouco assim, mas as pessoas sabiam que é meio temporário, né? É respeitado também esse momento. Agora vai voltar para lá para Paulinho Neves agora como cadete do Corpo de Bombeiro, da polícia, cadete da Polícia Militar, vai chegar lá como oficial daqui a alguns anos, né? E vai ser muito bom, né, cara? Isso, com certeza. Cara, eu queria parabenizar mais uma vez, viu? E dizer assim que foi assim, eu fiquei muito feliz quando eu li teu nome lá. Porque eu era uma pessoa que eu já acompanhava. Você sempre mandava mensagem. Eu sempre mandava mensagem, a gente conversava ali no WhatsApp. E quando eu vi, o Myron passou. Será que é aquele Myron? Eu fiquei, será que é aquele Myron mesmo que a gente conversava, que era da redação? Quando eu li, rapaz, ele mesmo, cara. Eu fiquei feliz demais. Então, assim, foi uma satisfação. Assim, eu fiquei muito feliz. Sempre fico muito feliz, cara. Eu fico com essas histórias. Não só com as pessoas do meu curso, mas também várias outras que eu converso ali lá no Instagram. Lá no Instagram, às vezes a pessoa não é do meu curso, mas também acompanha o trabalho, falo, dou dicas lá. E assim, eu fico muito feliz, cara. Então, desejo aí muito sucesso aí nessa tua jornada. E a gente vai seguir nas demais fases, né? Que a gente ainda tá junto ainda, tá nas preparações, né? Exatamente. Psicotécnico. E é isso, cara. Viu? Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Então, valeu, pessoal. Essa foi a nossa entrevista. E agora, antes era ele que se espelhava nos alunos que estavam lá, né, que tinham passado, e agora ele virou referência para vocês. E um dia será você aqui também. Agora é só você fazer o que ele fez. Estudou, teve foco 100% nisso, se dedicou por mais de 2 anos ali trancado em casa, abdicou de um monte de coisa, mas valeu a pena. Valeu. Se fosse preciso fazer tudo de novo. Valeu, pessoal. Até mais.